Salve, fiel! Jogo contra a Ponte Preta chegando, o Campeonato Paulista já começou. Hoje a gente vai conversar sobre um jogador que conhece muito sobre o clube de Campinas, mas que também conhece muito sobre o Corinthians. Acho que vocês já devem saber de quem eu tô falando. É o Xavier, nosso volante. João Vitor Xavier, ou apenas Xavier, como é mais conhecido, completou recentemente, no dia 2 de março, seus 21 anos de idade. Ele chegou ao Corinthians em 2019, depois de ter chamado a atenção lá na Ponte. Chegou para integrar o elenco sub-20, que até então era comandado pelo Diego Coelho. Foi um dos destaques do Corinthians na Copinha em 2020, tanto que depois do retorno do futebol na temporada passada, o Thiago Nunes subiu ele, junto com Gabriel Pereira, com o Juan, com o Mantuan, com o Rony, que também foram outros destaques. Ele se mostrou um jogador muito importante para o Corinthians naquela copinha, não à toa era capitão. Além desse destaque que ele teve na base do Corinthians, ele também já havia jogado no time de cima, lá da Ponte Preta, por 3 jogos. Vale destacar também que na copinha de 2019, quando ele jogou pela Macaca, ele também foi capitão. Então isso demonstra muito a personalidade do Xavier, que é uma das suas características mais marcantes. Bom, a estreia dele como profissional pelo Corinthians demorou um pouquinho para acontecer. Foi só quando o Coelho assumiu como interino naquele jogo em Itaquera contra o Bahia, que o Corinthians venceu por 3-2, que ele fez uma partidaça, diga-se de passagem. O Xavier é um volante de muita imposição física, né? Muito combativo, ele é muito seguro. Parece que não sentiu o peso da camisa, né? Eu costumo falar que ele já subiu pronto, porque parece um veterano em campo. Depois ali com o Coelho, ele acabou perdendo um pouco de espaço. A gente não teve muita justificativa sobre isso, né? O Coelho não respondeu. Com o Wagner Mancini, ele já teve mais oportunidades, mesmo ele tendo perdido um pouquinho de espaço por conta do Gabriel, mas muito por méritos, né, do nosso camisa 5 e não por demérito do próprio Xavier, que é um cara que sempre que é acionado em campo, ele demonstra muita raça, se entrega muito, demonstra sua técnica, ele sempre ajuda demais mesmo, até porque ele tem algumas diferenças pro próprio Gabriel, né? O Gabriel a gente vê que ele costuma ir de um lado para o outro do campo, fazendo o famoso box-to-box, chega mais à área. O Xavier não, ele fica mais no seu setor, ajuda muito defensivamente. Então, para mim, é um cara que, mesmo já demonstrando ter esse potencial aí de veterano, ele ainda pode evoluir muito. Eu acredito demais que isso vai acontecer, até porque ele tem contrato com o Corinthians até janeiro de 2023. Uma coisa muito da hora é que ele já deixou claro em algumas entrevistas que ele tem como ídolo o Ralf e o Gil, além de já ter se declarado corintiano desde pequeno, e isso é muito valioso, né? Ele é muito identificado com o Corinthians, então é uma das coisas mais da hora que tem. A gente vê ali nos bastidores, às vezes ele pede a palavra, sempre fala muito, sempre demonstra muita honra e respeito pela camisa, um jogador muito profissional, inclusive. E além de tudo isso que eu já falei aqui, em novembro a gente conversou com o Antônio Lippe, um jornalista de Campinas lá pela Rádio Bandeirantes, que ele falou muito sobre o Xavier, inclusive explicou um pouco sobre essa questão que ele tem da confiança, desse espírito de líder que ele tem. Então a gente vai colocar o trechinho para vocês assistirem. Era só a questão de oportunidade. O Xavier, ele na Ponte Preta, ele já estava pronto, só que ele não tinha espaço na Série B, onde a Ponte estava disputando ali o principal torneio. Então, o Xavier, quando ele jogou uma Copa São Paulo, o que chamou a atenção foi o aspecto de liderança dele dentro de campo. Ele era um dos mais jovens do grupo. E o Xavier também participou de uma geração que foi campeã paulista, sub-17. A Ponte Preta venceu o Palmeiras na decisão. E tem alguns, não só o Xavier, tem outros atletas que estão no Corinthians, que também fizeram parte desse grupo, não era o Ivan no gol, se não me engano era o Iago. Tem também um atacante que chama o Alisson, que é da Ponte, está emprestado ao Corinthians também, e o John Kleber, se não me engano, que está com problema no joelho, sempre teve problema no joelho, e também está no Corinthians, ele também está emprestado. E o Xavier fez parte dessa geração, e ele era mais novo, ele era um xerife dentro de campo. E aí ele subiu para o profissional. No primeiro jogo dele,
Ele teve muita dificuldade na questão de aprimorar a questão física, né? Porque jogar base é uma coisa, profissional é outra, então ele teve que sair logo no início do jogo por conta de cãibra, mas depois ele jogou mais 2 jogos e foi muito bem. E muita gente perguntava por que o Xavier não tá no profissional, cadê o Xavier? Ele estava treinando com sub-20, ele subia e descia, subia e descia. No início do ano ele também foi sondado por um clube da Arábia Saudita, mas pelos valores baixos, obviamente o Corinthians não avançou as negociações. Apesar do Corinthians não estar passando por um bom momento financeiro, eu sinceramente acho que esse é o momento de oportunizar os moleques, ainda mais quando a gente tem um talento assim tão forte como é o Xavier, dono de um posicionamento invejável, de uma consistência física muito grande, um cara que sempre ajudou demais. Muita gente fala que ele é o reserva imediato do Gabriel e que ele pode suprir demais a ausência dele. Eu concordo, eles já até jogaram juntos uma vez contra o Coritiba, mas eu acho que o Xavier encontrar a posição dele como titular não vai ser tão distante assim. Inclusive, eu acho que é só um pouquinho de questão de tempo. Ele tem tudo para assumir essa posição no Corinthians e a gente tem que valorizar demais a molecada da nossa base, né? Principalmente quando é esse tipo de jogador. Então era isso, quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações. E era isso, é nóis, tamo junto, vai Corinthians!